Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, o professor Gabriel. Vim retomar aquela ideia que a gente começou na nossa última aulinha sobre a origem da vida e hoje a nossa aulinha vai trazer muita informação legal pra gente, hein? Será que quem tá certo, lembra da aula passada? Quem acreditava que a vida brota do nada ou o cara que falava que um ser vivo nasce de outro ser vivo? Bora tentar descobrir isso aí agorinha. Vou fazer minha autodescrição primeiro, para a gente retomar então a nossa aula. Eu sou o professor Gabriel, tenho a pele clara, tenho cabelos grisalhos, tenho os olhos claros também, uso brincos, também tenho barba, estou usando uma camiseta cinza e uma calça jeans. Bora lá para a nossa aula? Meus amores, é o seguinte, vamos fazer primeiro, antes da gente retomar a nossa aulinha de agora, vamos tentar relembrar um pouquinho do que foi a nossa aula passada? Vamos lá, primeira coisa, a gente viu que o nosso objetivo da aula era tentar explicar como é que acontece a origem da vida, beleza. Começamos falando de duas correntes de pensamento. A primeira ideia do chamado fixismo. Lembra o que o fixismo pregava? Que um ser vivo é imutável. Ele foi criado por alguma entidade do jeito que ele sempre foi, do jeito que ele é hoje, do jeito que ele vai ser para sempre. Então vamos resumir, o pensamento dos caras do fixismo é que os seres são imutáveis. Lembra dessa palavrinha, hein? Para quem vai fazer vestibular, isso aparece na provinha lá. Imutabilidade do ser. Os seres vivos não sofrem modificação. Por um outro lado, a gente viu que lá por volta do século XVII, começa-se um questionamento sobre essa imutabilidade. Eita, aí o cara da evolução falou assim, moço, tô acreditando muito nisso não, sabe por quê? Não faz muito sentido. A vida na Terra surge há 3,5 bilhões de anos atrás. A Terra de 3,5 bilhões de anos atrás é bem diferente da Terra de hoje, ou seja, o ambiente mudou ao longo do tempo. Se o cara foi imutável, como é que ele consegue viver aqui e viver aqui, se o ambiente é completamente diferente? Aí o cara falou assim, não, eu acho que eu vou pensar de uma outra forma. O que o evolucionista pensa então? Que as espécies estão em um constante processo de modificação. Lembra daquela regrinha? O ambiente muda e a espécie muda. Se o ambiente muda e a espécie consegue mudar, a espécie consegue a sua adaptação. Lembra dessa palavrinha? A palavrinha adaptação vale ouro quando a gente pensa em evolução. Quem é que é uma espécie muito bem evoluída? Aquela espécie que está muito bem o quê? Adaptada ao ambiente. A gente viu que o pensamento evolucionista tem um cunho científico e se a gente fala não adianta só acreditar, a gente vai ter que tentar fazer alguma evidência, alguma comprovação. E a gente falou, por exemplo, que algumas evidências começaram a dar um pouquinho de gás para a ideia evolucionista, lembra? Falamos dos fósseis, falamos da anatomia comparada, falamos da semelhança embrionária, falamos dos órgãos vestigiais, falamos da genética que começa a aproximar então quem é que é mais ou menos próximo geneticamente de outro. Isso foi dando um pouquinho de força para o pensamento que evolucionista. O que a gente chegou numa conclusão, então, em relação a toda essa história? Que o pensamento evolucionista, ele teve um embasamento científico e que acabou sendo respaldado por evidências que surgiram. Aí veio aquela perguntinha, lembra do finalzinho da aula passada? Olha para mim aqui todo mundo, foco em mim aqui, olha para cá. Vamos lembrar do pensamento. As espécies atuais são descendentes de espécies ancestrais que já foram extintas. Essa espécie ancestral que já foi extinta tinha uma ancestral que já foi extinta. E assim foi acontecendo. Aí a gente fez duas perguntas. Beleza, então, como é que surgiu a primeira espécie? E outra, quem é que foi essa primeira espécie? Será que a gente consegue descobrir tudo isso? Aí a gente terminou a nossa última aula levantando duas ideias. Quais eram as duas ideias? Lembra? Pega o seu caderninho aí, olha para mim se você lembra, olha para mim se você lembra. Primeiro a ideia da abiogênese e depois a ideia da biogênese. Vamos lá. O que os caras que defendem a abiogênese acreditam? Que a vida pode surgir da matéria bruta, desde que nela atue aqueles que eles chamavam de quê? Força vital. Lembra da história que eu te contei? Essa canetinha que eu tenho aqui, ele pode acabar virando uma minhoca, desde que nele atue a força vital.
Lembra que eu te falei, hein, que essa força vital hoje vai dar o que falar. E mais do que isso, os caras não sabiam definir o que é força vital. Acreditavam que elas estavam aonde? No ar. Qualquer coisa no ar que fosse passível de gerar alguma coisa de vida, era chamada de força vital. De um outro lado da história, tinha os caras que defendiam então a biogênese. Olha para cá, olha para cá. O que o cara que defende a biogênese acredita? Fala assim, não, filho, esse negócio de falar que, ó, matéria bruta vai formar um ser vivo a partir de força vital que você nem sabe o que é viagem, você está viajando aí. O que acontece então? Para o cara que defende biogênese, um ser vivo só pode nascer de outro ser vivo. Lembrou dessa história? A gente até escreveu isso no finalzinho da aula. Volta no seu caderno e dá uma olhadinha aí. Para a teoria da biogênese, um ser vivo só pode ser formado a partir de um outro ser vivo. Beleza. Eu te falei, olha para mim aqui, que essas duas correntes de pensamento são científicas. Aí eu te falei que se o cara é ciência, não adianta falar, não, beleza, falei, acreditou. Não, o cara vai ter que provar. Se o cara defende a abiogênese, cara, me mostra, eu quero ver uma matéria bruta formando um ser vivo. E eu vou te falar que teve cara que foi pro laboratório e mostrou isso. Do outro lado, o cara falou assim, não, um ser vivo só nasce de outro ser vivo. Então, o que você vai ter que entender aqui? Que o cara foi pro laboratório e mostrou isso. Ou seja, ele falou que um ser vivo nasce de outro ser vivo. Falou, não tem nada de abiogênese acontecendo aqui, não. Aí é briga. E é briga de leão, cara. Você vai ver que essa briga começa muito cedo e vai terminar muito tarde. O que cabe a nós aqui? Eu vou contar para você uma historinha. É claro que é uma historinha fictícia. Eu vou te mostrar um cara brigando com o outro. Mas na vida real, muitos desses caras nem se encontraram. Obviamente, o tempo entre um e outro era muito grande. Mas só para você conseguir entender um pouquinho dessa briguinha de abiogênese versus biogênese. O que eu queria que você fizesse agora, nesse momento? Que você desse uma pausa nesse vídeo, que você voltasse na nossa aula passada e dá uma olhadinha. Cara, tô lembrando tudo que o Gabriel falou para mim na última aula? A hora que você falar assim, não, tá tudo ok, aí você solta a pausa desse vídeo e a gente vai começar de novo, agora com esse nosso novo foco, que é a teoria da abiogênese e da biogênese. Bora lá? Dá sua pausa, 2 segundinhos, você volta, que eu tô aqui. Bora lá comigo então, galerinha. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai para a tela, que a gente vai começar a falar um pouquinho então sobre esses experimentos que foram feitos ao longo da história para a gente trabalhar com a chamada ideia da abiogênese e com a ideia da chamada biogênese. Como eu te falei, aí eu vou usar uma brincadeirinha, como se os caras estivessem lutando um com o outro, mas na vida real isso não aconteceu, tá bem? Alguns casos até aconteceram, mas no meu caso aqui é uma ideia fictícia, só para você entender um pouquinho da briga do tal da abiogênese com a biogênese. Vamos para a tela comigo? Vamos lá. Hoje, então, o nosso tema da aula 2 é esse, ó. Nós vamos trabalhar, então, com os experimentos que foram responsáveis pela tentativa, né? Vamos colocar, pela tentativa de explicar como é que a vida surge por abiogênese ou biogênese. Como é que a nossa história começa? Vamos lá, ó. Lá em meados do século XVII, um cara chamado Jean-Baptiste van Helmont foi um dos caras que falou assim, eu vou tomar a iniciativa e vou começar a provar uma dessas duas ideias aí. Esse carinha, olha que bonito. Ah, hein? Estiloso. Cara, olha o que o Van Helmont propõe. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. O Van Helmont criou uma receita para a produção de rato. O Van Helmont descobriu uma fórmula de produzir rato. E adivinha? A partir da matéria bruta. O cara defendia, nossa senhora, professor do céu, você está falando sério? Que o cara achava que o rato poderia surgir da matéria bruta? Ele não achava não, cara. Ele foi para o laboratório e provou. Olha para mim que eu vou te falar aqui. Para ser ciência, tem que ter uma hipótese. Essa hipótese tem que ser testada, esse teste vai gerar um resultado e esse resultado vai me dar uma conclusão. Isso é método científico, cara. Então o cara falou, eu vou provar, uai. Eu criei uma receita para produzir rato, eu vou te provar que eu consigo produzir rato. Volta para a tela comigo. Olha o que esse cara fez. Para o Van Helmont, a receita era muito simples. Pegue uma camisa suada, suja, fedida, aquela que você usou o dia inteiro, aquela asa lá, sabe aquela asa que você não está aguentando mais? Coloque em cima dessa camisa suada grãos de trigo, pode colocar um pouquinho de milho também, ele falou, o milho também é bom.
E o que você vai fazer? Você vai pegar essa camisa suada, vai colocar grãos de trigo e grãos de milho em cima dessa camiseta. Olha para mim aqui agora, olha para mim aqui agora. Ele falou assim, ó, você vai pegar isso aí agora, vai colocar lá num cantinho da sua casa, assim, ó, isolado, que não tem muita gente, e vai esperar 21 dias. Mas é o seguinte, você não pode ficar lá vendo, não. Você vai deixar a camiseta quietinha no cantinho dela lá. Essa camiseta, com a reação química que vai girar da camiseta suada, fedorenta, com os grãos de trigo e de milho, escuta para você ver, daqui 21 dias vai produzir rato. Aí o cara falou assim, não é possível, Hamilton, você tá viajando, cara. Ele falou assim, bora fazer um teste, ué. Chamou a galera pra casa dele, mentira, tá? Eu tô inventando. Mas chamou a galera pra casa dele e falou assim, ó, nós vamos produzir rato agora. Eu vou colocar uma camisa suada aqui, eu vou colocar grãos de trigo e de milho aqui, e daqui 21 dias vocês voltam. Volta que eu vou te mostrar que tem rato ali. Moço, chamou a galera, colocou a camisa suada, o trigo e o milho, e mandou a galera embora. Agora você vai voltar daqui 21 dias. Daqui 21 dias a galera voltou. Quando a galera voltou e olhou pra camisa, adivinha? Rato em cima da camisa, velho. Rato em cima da camisa. Aí o cara falou assim, meu amigo, é método científico, cara. Olha aqui pra mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Eu fiz uma hipótese. Camisa suada com trigo e milho produz rato. Eu fiz um teste, o experimento tá lá. O experimento gerou um resultado. Qual que é o resultado? Olha lá o rato, você não tá vendo o rato? Conclusão da história, camisa suada com trigo e milho produz rato. Moço, o método científico tá feito. Resultado, volta para a tela comigo, olha aqui. Resultado, quando o Van Helmont fez esse experimento, ele acabou sendo um defensor nato de quem? Da abiogênese. Escreve isso aí no seu caderninho. Van Helmont fez a receita para a produção do rato e provou que o rato pode surgir da matéria bruta depois de 21 dias. Ou seja, olha aqui, ó, olha no cantinho aqui da minha tela, olha aqui no cantinho da tela, o Van Helmont defendeu a teoria da abiogênese. Volta aqui para mim, olha aqui para mim agora, olha para cá. Aí um cara virou para ele e falou assim, Van Helmont, cara, você é doido demais da cabeça, bicho. Você não tá parando para pensar na ideia de que você largou a camiseta suada e fedorenta lá com trigo e milho, o rato pelo cheirão fedorento, e para tentar comer, foi lá e pegou o trigo e milho para ele comer, não? Aí o cara falou assim, uai, vamos fazer um teste então, bora colocar uma cadeira aqui, vamos ficar olhando, 21 dias, a gente faz esse revezamento. Mentira, não teve isso não, mas eu tô inventando. O cara falou assim, vamos ficar ali 21 dias olhando. Aí passou um ratinho, deu uma olhada, não, tem gente ali, vou embora. O ratinho foi embora, foi embora, foi embora. 21 dias depois, nada de rato. Aí o cara falou assim, Van Helmont, larga de ser besta, velho. Que esse negócio de camisa ficar brotando rato, não existe isso não. A gente viu que o rato, na verdade, ia lá comer. Aí o Van Helmont falou assim, cara, larga de viajar. Você tá esquecendo o que a abiogênese fala. O Van Helmont falou assim, para a abiogênese, a matéria bruta pode formar um ser vivo, desde que nela atue a força vital. Cara, a hora que você pega a cadeira, fica sentado olhando lá, o que aconteceu? Ué, você cortou a força vital. Olha pra mim aqui, vem cá, olha aqui pra cá. Alguém sabia o que era a força vital? Não, sabia não. E o cara falou assim, a força vital é não ficar olhando. Ué, então eu sou obrigado a acreditar, ninguém sabia o que era a força vital. Aí olha aqui, ó. O cara falou da abiogênese, fez um experimento que, entre aspas, comprovou a abiogênese e falou que a força vital estava agindo, que se a gente ficasse olhando ia agir força vital. Cara, e aí, beleza, não teve muito o que fazer. Volta para a tela comigo. Olha o que aconteceu depois. Quando foi no ano, olha para o quadro aqui, quando foi no ano de 1668, esse cara chamado Francesco Redi, olha a fotinha dele, bonito, hein? Esse é bonito. O cara tentou provar, na verdade tentou justificar como é que surgiam vermes, eles chamavam de vermes, tá, na época, em carne podre. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. O Francesco Redi mexia com cadáveres. E aí, o que acontecia naquela época? Quando a gente vê com a carne tá muito tempo em decomposição, começa a brotar um monte de vermezinho lá do meio daquela carne, não é? Algumas pessoas acreditavam que aquilo era geração espontânea, era a abiogênese. A matéria bruta daquele cadáver, nem vida não tem mais, né? A matéria bruta daquele cadáver fazia o quê? Brotar vermes lá de dentro.
O Francesco Redi, ele falou assim, cara, eu não estou acreditando muito nesse negócio não, porque eu vejo uma coisa acontecendo sempre antes desses vermes surgirem. Olha o que o Francesco Redi fez. Vamos para a tela comigo, bora lá, vai. O Francesco Redi fez um experimento muito simples. De um lado, olha para o meu desenho aqui, ele colocou frascos, colocou vários tipos de carne para ficar apodrecendo dentro desse frasco. Olha para o desenho, olha para o desenho. Mas ele tampou esses frascos com uma gaze. Gaze é essa que a gente usa para fazer curativo mesmo, tá? Aquele algodãozinho cheio de furinho lá. Num outro recipiente, ele colocou a mesma coisa, carne, tá vendo a carne aqui apodrecendo? Só que ele falou assim, não, esse aqui eu vou deixar esse aqui aberto, eu não vou fechar esse vidro não. O que o Francesco Redi percebeu? Nos frascos que estavam fechados, depois que a carne começava a entrar em decomposição, olha para o desenho aqui, ó. Moscas começavam a voar, atraídas pela catinga da carne podre, só que por conta da telinha, elas não conseguiam entrar. E aí o resultado do Francesco Redi foi, aonde a mosca não entra, olha lá o desenho, ó, não forma verme. Tá vendo que não está formando verme em cima da carne podre? Em contrapartida, lá, ó, quando o frasco fica aberto, a mosca lá, ó, consegue entrar e na onde a mosca entra, dias depois começa, tá vendo tanto de verme aqui, ó, que eles chamavam de verme? Depois da mosca entrar, surgem um monte de vermes nessa carne podre. Olha aqui pra mim. O que o Francesco Redi sacou? Ele falou assim, cara, esse negócio você tá me falando que a vida vai brotar da carne? Tá certo não. Sabe o que está acontecendo? A mosca entra, deposita um ovo, o ovo vai virar uma larva, você está chamando de verme, mas é uma larva. E essa larva vai virar uma mosca depois. Ou seja, um ser vivo está nascendo de um outro ser vivo. Opa, o Francesco Redi falou assim, cara, olha a ideia da biogênese acontecendo aí. Um ser vivo está nascendo a partir de outro ser vivo. Não tem nada de que verme está brotando do nada da carne, não. Vamos voltar, volta para a tela. Olha a telinha junto comigo aqui. O Francesco Redi, portanto, nessa história, ele acaba sendo um grande defensor de quem? Da biogênese. O que é a biogênese, então, agora defendida pelo Francesco Redi? Um ser vivo só está nascendo de outro ser vivo. Você vai anotar isso aí para mim agora no seu caderninho lá, ó. Francesco Redi, escreve esse nome bonito aqui, ó. Francesco Redi, que faz o teste lá do surgimento de vermes em carne podre. Olha para cá. É um defensor de quem? Da biogênese. Olha para cá. Olha para cá de novo. Aí, um carinha sentou para ele e falou assim, Francesco Redi, quando você pegou esse frasquinho e tampou esse frasquinho com uma gaze, você cortou a força vital, meu amigão. E se você cortar a força vital, não tem nada desse negócio que não vai brotar vida mesmo, não. Porque se você cortar a força vital, como é que a matéria bruta vai ter energia para conseguir produzir vida? Aí ficou que trem de novo. Eita, meu Deus do céu. E agora? Será que tem força vital? Não tem força vital? Moço, e o pau não acabou, não. Olha o que aconteceu logo depois disso. Acompanha comigo na tela. Quando a gente tem, logo depois dos experimentos do Redi, no ano de 1745, um cara chamado John Needham resolveu fazer um outro teste. Esse é o cara chamado John Needham. Qual foi o teste que o John Needham fez? Ele tentou desvendar como é que acontecia o surgimento, olha a palavrinha aqui, ó, de micróbios em caldo. Olha para mim aqui de novo. O que os caras acreditavam naquela época? Lá na sua casa. Eu vou fazer uma sopa aqui em casa. Eu tô mexendo, eu coloquei lá um monte de comida e tal, eu tô fazendo uma sopa. Cara, se eu pegar essa sopa e deixar ela em cima do fogão, o que vai acontecer com essa sopa daqui a algum tempo? Ah, vai apodrecer, não vai? Os caras aí já tinham aquela ideia de, entre aspas, de microscopia. O cara às vezes nem conseguia visualizar a vida microscópica direito nesse período aí, mas a ideia de que talvez uma vida que a gente não conseguisse ver existisse ali já pegava na cabeça da galera. O que o John Needham falou? Cara, eu acho que isso que está acontecendo aí dentro é a biogênese. Como assim, Needham? Cara, eu vou pegar uma sopa. Cara, a sopa é matéria bruta. É vida que está ali? É ser vivo? Não, é matéria bruta. Eu vou fazer um caldão e vou deixar esse caldo ali em cima. Cara, não vai apodrecer? Vai. O que é apodrecer? Olha, um monte de micróbio está surgindo ali dentro. Vai, está surgindo da onde? Da matéria bruta. E se está brotando ali da matéria bruta, isso é o quê? A biogênese. Aí o John Needham falou assim, cara, mas eu sou ciência. E se eu sou ciência, eu vou provar. O que o John Needham fez? Vem comigo. Olha para cá, vem comigo aqui para a tela.
O John Needham pegou um frasquinho, colocou uma sopa nutritiva dentro do frasquinho e aqueceu. Olha para mim, deixou o frasquinho aberto porque a força vital precisava agir e largou isso aqui em exposição. Resultado, dias depois, lotado de quê? De micróbio na sopa. O John Needham falou assim, tá vendo, bobão? Tá vendo? Com certeza esse micróbio que tá aí surgiu da sopa. Ou seja, a abiogênese está correta. Um ser vivo está nascendo da matéria bruta. Coloca no seu caderno aí, coloca no seu caderno aí. Em 1745, o John Needham propõe o surgimento de micróbios em caldo nutritivo. E para o John Needham, isso acontece através de quê? De abiogênese. Aí o cara falou assim, moço, aí ó, tô te mostrando, a vida brotou do nada a partir daí. Olha para mim. Lá na tela, você acabou de ver que isso aconteceu no ano de 1745. Cara, pouquinho tempo depois, no ano de 1770, um cara resolveu dar uma espizinhada no John Needham. Vamos para a tela. Olha o que esse cara fez no ano de 1770. Um outro cara chamado agora Lázaro Spallanzani, nesse ano de 1770, falou o seguinte, eu não vou fazer experimento novo nenhum, não precisa, já tem um experimento feito aí e eu vou usar esse experimento. Qual que é o experimento que ele usou? Aí o cara, o Lázaro Spallanzani, atrevido. Ele falou o seguinte, eu vou repetir os experimentos do John Needham. Eu vou testar como é que os micróbios surgem em caldo nutritivo de novo. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Olha pra cá. Para o John Needham, ele pegou a sopa, ferveu, deixou a sopa aberta e dias depois nasceu o micróbio. Ele falou assim, cara, esse John Needham tá viajando. O que que esse micróbio que tá aqui? Uai, o que entrou? O frasco tá aberto, então eu vou fazer diferente. O Lázaro Spallanzani, ó, fez o mesmo experimento do Needham, só que ao invés de deixar o frasco aberto, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ele fechou o frasco, ferveu a sopa, deixou a sopa esfriar e largou isso em exposição por vários dias. Resultado, olha para mim de novo, nenhum ser vivo brotou da sopa. Aí o Spallanzani falou assim, moço, larga de viagem, John Needham. Esse negócio de você deixar a sopa aberta fez com que brotasse a vida ali, não brotou da sopa não, a vida veio e caiu dentro do pote, uai. Aí o John Needham virou para ele e falou assim, Lázaro Spallanzani, larga de ser inocente, cara. O que que você fez quando você pegou uma rolha e tampou esse recipiente? Cortou a força vital. Cara, não é possível que você vai ficar falando de força vital a vida inteira. E aí, olha pra mim aqui, você já entendeu o que que ia acontecer? Ia ficar cara atrás de cara falando de força vital, o biogênese, a vida inteira. Alguém precisava colocar um fim nessa história. Mas antes da gente saber o fim da história, volta para a tela, no seu caderninho aí, o que que você vai colocar para mim? Que o Lázaro Spallanzani, coloca esse nome bonito aí, ó, que o Lázaro Spallanzani repetiu os experimentos do John Needham, testando a presença de quê? De micróbios na sopa. E descobriu que não formou ser vivo, ou seja, ele defendeu a ideia da biogênese. Para o Spallanzani, um ser vivo só pode nascer de outro ser vivo. Deu para entender até aí? Ou seja, bagunceira ia ficar acontecendo. Olha para mim aqui agora, olha para mim aqui, olha para mim aqui, ênfase aqui em mim, olha para cá. Tinha que colocar um ponto final nessa história. E esse ponto final aconteceu. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Volta para a tela, olha para mim aqui agora. O que que acontece nesse passar do tempo? Logo depois que o Spallanzani faz esses experimentos, o tempo passa, olha, e passa muito, hein? Lá no ano de 1860, um cara chamado Louis Pasteur falou o seguinte, ó o Louis Pasteur aqui, ó, bonitão, hein? Cara de bravo, esse aí tem cara de bravo. O que que o Louis Pasteur fez? Ele resolveu fazer um experimento com frascos com um gargalo em forma de pescoço de cisne. Esse experimento dele ficou bem famoso. Olha o que que ele fez aqui, eu coloquei para você aqui na nossa tela, acompanha comigo. Ele pegou um caldo nutritivo, mesma ideia do Spallanzani e do John Needham. Uma sopa. Fez uma sopa num frasco de vidro.
Só que aí, olha olha o tanto que o cara foi fantástico. Ele pegou o gargalo do frasco e derreteu, que era de vidro. Aí ele fez esse gargalo da parte derretida no formato, olha para o quadro aqui, ó, olha para minha tela aqui, de um pescoço de cisne. E aí, olha a sacada dele. Ele falou o seguinte, eu não vou fechar frasco não. Porque se eu fechar frasco, eu já sei que vai ter uns caras fubazentos aí, que vai falar o seguinte, não sei o que, o Louis Pasteur cortou a força vital. Ele falou assim, então eu vou largar esse frasco aberto. Eu vou largar esse frasco aberto. Pegou a sopa, depois que a sopa estava pronta, olha para esse desenho número 4 aqui, ó, ele desligou a sopa e largou essa sopa resfriar. E outra, largou isso aqui por muitos dias, olha para o quadro aqui, ó, olha para o quadro aqui, com o vidro aberto. Resultado, dias depois o Louis Pasteur chegou para fazer uma análise do frasco. Olha para o quadro aqui. Quando ele pegou uma gotinha desse líquido e jogou no microscópio, zero de ser vivo, nenhum ser vivo tinha aqui dentro. Aí o Pasteur falou assim, moço, você entendeu? O frasco está aberto, o frasco tem contato com o ar e não tem nenhuma vida dentro desse frasco. Aí... olha aqui para mim, olha para cá, atenção em mim. Você vai falar assim, professor de Deus, mas e agora? Porque o frasco está aberto. Por que no do John Needham o frasco deu ser vivo e agora no Louis Pasteur não deu ser vivo? Deu, só que não deu no caldo. Olha o tanto que o cara foi sarcástico, o tanto que o cara foi também... top, quando ele pensou no pescoço de cisne, ele falou assim, não, moço, se eu ficar falando isso aqui de força vital, os caras vão ficar me detonando. Então eu vou falar para ele que eu vou deixar o frasco aberto e aí eu vou te mostrar que força vital não existe nada. Volta comigo para a tela, olha o que vai acontecer aqui. Quando o Pasteur vai quebrar o frasco aqui, ó, para ele ver o que aconteceu, olha para o desenho. Ele resolve pegar uma gotinha da água que evaporou durante a fervura, você concorda? Olha esse do número 2 aqui, ó, olha para o número 2. Quando ele estava fervendo, essa sopa aqui, ó, ela não entrava em ebulição, ele percebeu, olha aqui no item 3, ó, que a água condensava aqui e escorria para cá. E aqui ficou cheio de água, tá vendo esse cantinho aqui, ó, cheio de água. Ele pegou uma gotinha dessa água aqui e jogou no microscópio. Olha aqui, na minha setinha aqui, ó. Ele pegou uma gotinha dessa água aqui e jogou no microscópio. Nessa água aqui, lotado de quê? De ser vivo. Mas aqui, ó, no líquido da sopa, zero de ser vivo, não tinha nada de vida aqui nessa sopa. Olha para mim, o que o Louis Pasteur conseguiu provar nessa hora? Que qualquer vida que estivesse presente dentro da sopa teria vindo do lado de fora. Professor, mas eu não entendi por que naquela aguinha lá tem ser vivo. Cara, porque a vida do lado de fora tentava entrar. Mas como a água estava entupindo o buraquinho ali, porque evaporou e condensou ali, o ser vivo não conseguia chegar até a sopa. Ou seja, qualquer vida que estivesse na sopa seria a vida que veio de onde? Do lado de fora. Aí até os caras da abiogênese ficaram meio assim, eita, agora ferrou. Agora ferrou. Por quê? Porque o cara largou o trem aberto e realmente tinha vida. E a vida que estaria na sopa realmente era a vida que ficou presa na água. Nessa hora, volta para a tela comigo. Olha o mérito que foi dado ao Louis Pasteur. Olha que eu mudei aqui, ó. Ele não foi considerado um defensor. Ele foi considerado, olha a palavrinha aqui, ó. O pai da biogênese. Depois que o Pasteur fez esse experimento aqui, ele colocou fim nessa discussão. Olha para o quadro aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Depois do Louis Pasteur, o que passa a valer na ideia da galera? A teoria da biogênese. O que fala então a teoria da biogênese? Que um ser vivo só pode nascer a partir de outro ser vivo. Deixa eu contar uma curiosidade para você. Sabe esse processo que a gente tem de purificação de alguns alimentos chamado de pasteurização? Aí, ó, foi esperado desse cara aí, ó, Louis Pasteur. A pasteurização vem daí. Conclusão da história. Quer ver a conclusão da história? Volta para a tela comigo aqui, ó. Depois desses experimentos de Louis Pasteur, o que a gente tem então de final da nossa história? Fica consolidada, vou escrever junto com você, escreve isso no seu caderno também. Fica consolidada a ideia da biogênese. Minha letra aqui fica boa não, hein? Mas dá para entender, tá? O importante é entender. Então, aqui fica firmada a ideia da biogênese. Olha para mim aqui.
O que a ideia da biogênese fala? Todo ser vivo, olha para mim, todo ser vivo nasce de outro ser vivo. Você vai falar assim, professor, problema acabado? Nada, agora que começou. Porque o cara vai falar assim, lindo, maravilhoso, todo ser vivo nasce de outro ser vivo. Voltamos à estaca zero. Quer ver? Volta para a tela comigo aqui, ó. Se todo ser vivo nasce de outro ser vivo, vamos fazer uma pergunta. De novo, como surgiu? Quem foi o primeiro ser vivo, professor? Amigão, olha para cá, olha aqui para mim. É essa pergunta que a gente vai ter que retomar na próxima aula. A gente fez um lenga-lenga gigantesco falando de abiogênese e falando de biogênese. Vimos que a biogênese ganhou a briga, só que não resolveu muita coisa. Porque aí eu vou fazer a mesma pergunta de novo. Se todo ser vivo nasce de outro ser vivo, quem que foi o primeiro? Como é que surgiu o primeiro ser vivo? Galerinha, isso a gente vai falar na nossa próxima aula. Esse é o tema do nosso próximo estudo. Espero que vocês estejam aprendendo, estejam gostando. E por hoje é só. Boa aula para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.